Bom dia, eu sou Claudiana Nogueira de Alencar, sou presidente da Associação de Linguística Aplicada no Brasil, ALAB, e estamos muito felizes de estar com vocês aqui nesta manhã, no Congresso, no segundo Congresso Paraguaio de Linguística Aplicada, CONPLA. E hoje nós vamos trazer para vocês um pouco das nossas pesquisas em pragmática cultural. Nosso trabalho de hoje, ele tem como título A Gramática de Resistência e Jogos de Linguagem em Coletivos Culturais da Periferia, uma pesquisa participante em pragmática cultural no programa Viva a Palavra. Nós partimos da ideia de que linguagem é um modo de ação, linguagem como prática social, como a pragmática tem mostrado, a teoria dos atos de fala do Walsh, e também a ideia de linguagem como forma de vida, do Ludwig Wittgenstein, filósofo Wittgenstein, e articulamos essas ideias com o pensamento do Paulo Freire, grande pedagogo, grande educador brasileiro, que traz a ideia de linguagem como ação, reflexão e ação. E nos será muito cara a ideia do Paulo Freire de que a linguagem se articula de modo imbricado com a realidade. E nós traremos, então, o conceito de palavra-mundo, do Paulo Freire. Tudo isso para pensarmos uma proposta que é teórica e metodológica de uma pesquisa participante, uma pesquisa que seja interventiva, que não seja apenas uma pesquisa que descreva a linguagem, mas uma pesquisa que possa pensar nessa ideia da linguagem como ação para visar também a transformação social. Uma pesquisa, então, que se baseia na horizontalidade, porque ela parte da colaboração entre saberes populares e acadêmicos, para valorizar as formas de vida e as formas de resistência, visando a transformação social. Então, nós temos o Viva a Palavra, que é um programa que vai surgir desse diálogo entre a universidade e a sociedade. O Viva a Palavra nasce de um diálogo com os movimentos sociais do entorno, que estão ali no entorno do campus principal da Universidade Estadual do Ceará, UES, no Itaperi, e ele pretende lutar contra o extermínio da juventude. Aí é uma ação do Viva a Palavra, né? Então, um coletivo que surge dessa articulação entre movimentos sociais e coletivos culturais do entorno da universidade, junto com os acadêmicos, com os artistas, ativistas, militantes, movimentos sociais e acadêmicos que se reúnem em 2014 no bairro da Serrinha, onde fica o campus principal da nossa universidade, para constituir esse coletivo. Então, ele parte da palavra como ação, da ideia de que a palavra é uma prática social, de que a linguagem é uma prática social, visando a transformação. Então, essa articulação gerou um projeto que é, ao mesmo tempo, de ensino, de pesquisa e de extensão, chamado Viva a Palavra, Circuito de Linguagem, Paz e Resistência da Juventude Negra da Periferia de Fortaleza. Então, a metodologia vai partir de uma cartografia que trabalha justamente os processos e não os produtos. A cartografia ela vai ver a linguagem como prática, como processo. E, nesse processo, você vai partir sempre de um plano em comum entre os participantes da pesquisa. Quando, tradicionalmente, a gente tinha aquela ideia do pesquisador, diferente do seu objeto de investigação, né, a linguagem, a língua como objeto de investigação, ou os informantes que trazem os dados dessa língua, dessa linguagem, e o pesquisador, a pesquisadora, agora nós temos a ideia de que nós temos não pesquisador informante, mas pesquisador-pesquisador, ou a ideia não de sujeito-objeto, mas de sujeito-sujeito, ou seja, todas as participantes, os participantes que estão na pesquisa, elaboram juntos um plano em comum e todos os sentidos que são constituídos na pesquisa, inclusive o próprio ato de pesquisa, é um objeto de estudo, é uma matéria de estudo, né? Então, a cartografia, ela traz essa ideia, não é, de pesquisa participante, de intervenção, ela não apenas descreve a realidade, mas procura transformar essa realidade, e a antropologia nômade, que vai falar sobre como os sujeitos da pesquisa, não é, eles têm também o direito, e o fazem, né,
eles também elaboram concepções e sentidos acerca da pesquisa. A educação popular, baseada no pensamento do Paulo Freire, que busca o diálogo entre saberes acadêmicos e saberes populares. Então, nós temos aqui as diversas ações do Viva a Palavra, o cortejo cultural, os saraus, que são movimentos de poesia, de música, que acontecem nas periferias, os ciclos de paz, não é? Junto com os jovens na luta contra a violência, as oficinas de arte, rap, rima, artes plásticas, as iniciativas, né? As bibliotecas de iniciativa popular, são as pessoas que nas suas comunidades abrem as portas da sua casa e transformam a sala da casa ou outros espaços da própria casa numa biblioteca para receber diversos jovens, crianças, e passam a trabalhar, a atuar mediando leituras. Nós temos também, Viva a Palavra tem um projeto de biblioteca livre também online, a contação de histórias, o cursinho popular Viva a Palavra, que também é um cursinho que funciona gratuito na comunidade, para que os jovens da periferia tenham direito a entrar na universidade, portanto, uma concepção de universidade popular, uma universidade que é do povo e para o povo e feita com o povo. O coletivo Seno Poético Viva a Palavra, por conta da Seno Poesia, é uma junção de diversas linguagens que procura interagir com o público, você não tem aquela separação entre quem está apresentando um espetáculo e o público, o que você tem é um roteiro seno poético feito em colaboração com esse público. E ela não apenas procura denunciar a realidade, mas anunciar também uma proposta de transformação social. E a palavra tem um papel fundamental, a palavra, como dizia Paulo Freire, não é? Que é o primeiro passo para a emancipação social. Então, nós também temos um trabalho com as coletivas de mulheres, né? Aqui a Barrosas, que é um grupo de poetas do bairro Barroso. Nós temos também a Pretaral, Sarau das Pretas, que é uma iniciativa de mulheres negras e poetas islâmicas da cidade de Fortaleza, que vai procurar celebrar os poemas das mulheres, não é? Para que elas possam ter o espaço e o protagonismo. Mulheres poetas negras, especialmente as pretas que vivem na periferia. Elas Poemas, Escritas Periféricas, que é uma coletiva de mulheres que se afirmam como poetas e que se movem para fortalecer a potente arte das palavras das mulheres, por meio dos cuidados, das práticas de linguagem, e aí nós vamos ter essas diversas práticas, como os saraus, os círculos de leitura, não é, que são vivenciados aí por essas mulheres. A poesia é sal, a poesia salva. Nós trabalhamos com algumas concepções das próprias mulheres, não é, sobre poesia, sobre literatura, e as mulheres dizem, não é, que a poesia é sal, a poesia salva, como a Nina Risse, uma poeta de Fortaleza, que ela vai dizer que ela já tinha conhecido a poesia, né, como pulsão de vida, mas encontrar as pessoas que vivem a poesia nas ruas e em suas vidas cotidianas e acreditam na sua força e a dizem bem alto e em bom som, transforma a vida dessas pessoas e transformou a dela e a das quebradas todas, né? Então, nós vamos trazer aí o conceito da Nina Risse de que toda mulher é uma poema, o conceito da Vera Dantas sobre palavra mundo, palavra semente, a partir do trabalho do Paulo Freire, dos círculos de cultura, e a Vina Das, que é uma indiana, uma antropóloga indiana, que vai fazer um estudo de mulheres, das narrativas dessas mulheres que sofreram grandes violências, né, graves violências, durante a partição da Índia e do Paquistão, né, e durante 10 anos ela vai fazer uma etnografia com essas mulheres, estudar as narrativas dessas mulheres, e a Vina Das, ela vai usar o pensamento do Paulo Freire, aliás, desculpem, o pensamento do Wittgenstein, não é, que fala de gramática da dor, para dizer que muitas vezes a dor que não pode ser expressa em uma determinada forma de vida, ela é coletiva porquanto ela é trabalhada no cotidiano. Então, essas mulheres que sofreram violências como estupros, sequestros, devido a questões políticas, né, e naquela forma de vida local, na sua convivência, elas não poderiam falar dessa dor, porque aquele ato de violência, não fazia parte daquela forma de vida, elas transformavam essa dor no seu cotidiano, elas lidavam com essa dor em diversas ações no cotidiano. Então, essas mulheres tinham um tipo de conhecimento que a Vina Das vai chamar de conhecimento venoso, né, que é um conhecimento fruto dessa violência, mas um conhecimento
que é utilizado no seu dia a dia como ressignificação da violência e transformação das suas vidas cotidianas, né? Então, eu trago a Vina Das com essas narrativas, essa reinscrição da significação da vida em políticas de vida contra políticas de morte, para pensarmos como as mulheres das coletivas de poetas trabalham a linguagem a partir da perspectiva terapêutica da linguagem, uma perspectiva terapêutica social da linguagem, porque quando o Wittgenstein vai falar que a linguagem é uma forma de vida, nós vamos pensar na linguagem não como um conceito, uma essência, a linguagem, mas pensar nas diversas atividades ou nos diversos jogos de linguagem que estão acontecendo. E ao pensar nesses diversos jogos de linguagem, não é, nós vamos entender que as grandes questões, muitas vezes os problemas que nós temos, né, o Wittgenstein dizia isso, os grandes problemas filosóficos, eles se dissolvem porque eles eram fruto do enfeitiçamento da linguagem. Então, a terapia para lidar com esses problemas seria jogar essas questões para a vida cotidiana, para o dia a dia, e elas se dissolvem. Pegando esse conceito que está lá na filosofia da linguagem, né, de terapia da linguagem por meio de jogos de linguagem, nós podemos entender como essas mulheres poetas que sofrem todas as formas de violência, porque nós sabemos que estamos num sistema que é capitalista, que é colonial, que é patriarcal, que é machista, que é racista. Então, as mulheres da periferia, as poetas, não é, poetas negras, a gente sabe que elas sofrem todas as formas de opressão. Então, essas mulheres têm usado a sua poesia, não é, para existir e reexistir. Então, nós temos aqui uma ação que o Viva a Palavra fez com essas diversas coletivas de mulheres, né, que ficou intitulada Mulheres Negras Poetizando as Reexistências. Então, aqui nós temos a Viviane Ciade, não é, a Neta, que é da Elas Poemas, a Má, da Pretaral, a Âmila Vidal, que é da Elas Poemas, e a Laís Eulália, né, que é da Barrosas. Então, essas poetas, né, elas trazem os seus sonhos, como diz a Viviane Ciade, queremos trazer os nossos processos de luta, os sofrimentos, os nossos corres de arte para poetizar as nossas existências. Então, por meio da sua poesia, elas vão lidando com essa dor do cotidiano e vão também ressignificando as suas histórias, as suas narrativas de vida, elas vão refazendo suas vidas, e por meio disso nós teríamos aí práticas de linguagem como práticas terapêuticas. Então, a nossa pesquisa procurou entender como as mulheres das coletivas de poetas, por meio das complexas transações entre corpo e linguagem, reescrevem os signos violentos por meio da poetização do seu cotidiano, de suas existências. Então, nós percebemos que existe uma agência na escrita dessas mulheres. Essa agência começa pela própria consciência sobre o uso da linguagem, não é? Pela própria crença sobre o poder dessa linguagem como arma. E aí, por isso que elas vão modificar, elas vão se contrapor ao uso do coletivo genérico, né? Aliás, do masculino genérico. Então, elas vão usar, ao invés de o coletivo, a coletiva, ao invés de o poema, a poema, não é? E a poeta também. Então, vamos ver aqui uma poema da Nina Risse, que vai falar um pouco dessa reinscrição da violência, essa ressignificação da violência numa política de dignidade, porque essas mulheres, elas lutam por uma política de dignidade, utilizando a arma da linguagem, da poesia, dos diversos jogos de linguagem. Então, a poema diz assim: pela cruz, pela espada, pela doença e pela linguagem se deu a dominação. A língua castra, a língua de um pai, de um estuprador, de uma igreja, de uma polícia, de um Estado, de um genocida, de um passado que é presente e é fascista, racista, misógino, homofóbico, vidafóbico e é colonial. Não se encaixar em partículas totalizadoras masculinais do poder branco. Soltar os punhos, a língua, a linguagem. Chamar a ela, ela, e a quem quiser querer. A poema é um dialeto originário, é um português, é uma gíria. Então, a poema é um corpo, né? A poema é uma afirmação, como diz a Nina Risse, escrever o que eu quiser, como vem a minha linguagem, como chega a mim. A escritura, a escrevivência, a invenção, a poema. Ninguém vai dizer que o que eu faço é ruim, é menor, não é literatura. A poema é uma afirmativa. E aí nós usamos também esse conceito de escrevivência da poeta Conceição Evaristo, né? Que vai mostrar justamente como é que
as nossas narrativas, as nossas memórias, memórias de violência, dessa violência colonial, são trabalhadas na linguagem das poetas negras, né, que sofreram essas violências, são trabalhadas por meio da poesia que agora as faz livres, né? Elas foram, por tanto tempo, separadas do seu próprio corpo, do seu poder de fala, seu poder de voz, seu poder de escrita, mas elas sempre escreveram. Agora, essas mulheres afirmam esse poder da escrita, afirmam essa escrita como forma de reinvenção. E é uma escrita que não traz apenas a memória de si, das vidas individuais, mas é uma escrita de nós, é uma escrita que fala dessa coletividade de mulheres, não é? Que procura usar a sua poesia como uma forma de curar também as feridas. E aí, essa poema que diz: a poema é uma ferida, uma máscara branca chamada cânone, apaga, rasura, silencia, ainda vivas, porém não, queima, 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 o trauma colonial, a poema é uma ferida. Então, como nos mostra Vina Das, somente o olhar para o cotidiano nos permite perceber que a violência pode ser reescrita, ressignificada a partir de determinadas formas de vida. Essa criação pela reinscrição da dor no cotidiano pelas poetas, as mulheres das coletivas da periferia, reinscrevem as situações de dor e violência em suas práticas de linguagem. Práticas poéticas reinventadas como práticas de cuidado. Essa inventividade no cotidiano é uma forma de resistência, como nos diz Deleuze, resistir é criar. Então, por fim, nós vamos finalizar com uma poema de um poeta da periferia, de um coletivo que faz parte do Viva a Palavra, que ele fala justamente dessa metapragmática, não apenas nós pensarmos na pragmática como a parte da linguística que vai trabalhar o uso da linguagem ou a prática social da linguagem, mas também a consciência que os sujeitos, que as pesquisadoras, que as participantes têm desse uso da linguagem, a consciência de que a linguagem também é um modo de transformação. E no caso das poetas, como elas usam, e os poetas da periferia, como usam essa consciência e essa força da linguagem para a transformação da sua própria realidade, para que se imagine mundos diferentes, formas de vida diferentes, de uma sociedade mais igualitária e menos injusta. A poema diz assim, para eu finalizar: viva a palavra, essa palavra da gente, cada vez mais eloquente, buscando justiça e paz. Viva a palavra dos versos de um violeiro, de um MC, de um vaqueiro, nos aboios dos currais. Viva a palavra do brado de um estudante, que cada vez mais garante que a luta continua. Viva a palavra do nosso artista de rua, com a sua arte fenomenal. Viva a palavra, essa arma santa que sai de cada garganta na apresentação de um sarau. Muito obrigada.